Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Leite longa vida Italac 1 litro 2,18. Feijão carioca Serra Azul 1 quilo 2,39. Cebola nacional 85 centavos o quilo. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Para você que é empreendedor ou gestor e precisa que sua empresa fique em dia com as legislações de saúde e segurança do trabalho, quer controlar os riscos relacionados a acidentes ou doenças no trabalho e precisa estar preparado para o E-Social, a Unimed Limeira apresenta a Saúde Ocupacional Unimed. É a Unimed cuidando dos funcionários para você focar na sua empresa. Atenda às legislações e normas regulamentadoras como NR5, 7, 9, 15, 16 e 17, entre outras. Se sua empresa não for cliente Unimed, não tem problema. Esse serviço pode ser contratado separadamente e o melhor, com excelente custo-benefício. Contrate agora e saiba mais pelo telefone 3404-8046. 3404-8046. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta terça-feira, dia 2 de outubro, o posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem vagas para ajudantes de cozinha com experiência, mecânicos de empilhadeira com experiência, ensino fundamental completo e habilitação na categoria B, montador de móveis de madeira com experiência, ensino médio completo e habilitação nas categorias A e B, supervisor comercial com experiência e ensino superior completo, vendedor com experiência, ensino médio completo, curso de informática e habilitação na categoria B, vendedor externo com experiência, habilitação na categoria A e veículo próprio e estoquista, sem experiência e ensino médio completo. Essa vaga é exclusiva para a pessoa com deficiência. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PAT com carteira de trabalho, RG, CPF ou CNH e número do PIS ativo. O PAT fica na Rua Tiradentes, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Daila Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz.
feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. São 11 horas e mais 43 minutos, 11h43, está entrando no ar aqui pela sua educadora o Colóquio entre mim e Caio Bortolã, na manhã desta terça-feira. Colóquio que é um oferecimento da Casa das Torneiras, do Magazine Luiza, da Sono Colchões e também do açougue do Marquinho. Bom dia, Caio Bortolã. Bom dia, Ivan. Bom dia. Bonita camisa, hein, Fernandinho? Mundo que nos ouve ver. Muito obrigado, Ivan. Já passou a festa do peão, mas está bem adequada, né? Muito obrigado, Ivan. Para o ano a sua que vem, também é muito você bonita. já está preparado. A minha também é bonita, né? Você já está preparado? Só pode usar camisa xadrez em período de festa do peão? Não, creio que não. Creio que pode se usar. Eu gosto de camisa xadrez. Eu acho que a camisa xadrez, ela cabe em mas qualquer... é mais adequada para o período da festa. Sim, certamente. Certamente é mais adequado para o período da festa. Totalmente adequada. Mas cabe em qualquer período, viu, Caio Bortolã? Estou apenas dando uma futucada em você aqui. Eu gostaria de agradecer, Ivan, as manifestações que recebi em meu nome, em nome da minha família, pela morte da minha tia, Sônia. Foi sepultada ontem no cemitério da Saudade 2. Muito obrigado pelas manifestações. Quero dizer que o que ainda me dá esperança é o fato de que vale muito mais o que nos aproxima do que o que eventualmente pode nos afastar. Num período tão tenso como esse, da política, em que as pessoas o criticam porque você tem o direito de pensar diferente delas, num momento de dor, de sofrimento, num momento de consternação da família, as pessoas se manifestam como antigamente. Um antigamente não muito distante, como antigamente. São gentis, são carinhosas, estão prontas. E para mim isso tem um significado impressionante. Que nenhuma diferença política, nenhuma diferença de pensamento há de me separar dos meus amigos e das minhas amigas e vice-versa. Então, muita gente com quem eu debati no Facebook, muita gente que interpretou, inclusive, erradamente posicionamentos meus, manifestou a sua solidariedade ontem. E é assim que tem que ser. Então, Claro. Fico muito feliz pelas manifestações que houve, fico muito feliz pelo entendimento que um pode ser amarelo, o outro pode ser vermelho, o outro pode ser verde, o outro pode ser azul, o outro pode ser cor-de-rosa, mas ainda assim prevalecem as boas amizades. Então, muito obrigado. Mais uma vez, a minha tia Sônia já está descansando em paz, já está do lado do pai. Queria também, Ivan, prestar solidariedade à repórter Ana Nery, da Rádio Bandeirantes, que foi agredida quando fazia a cobertura de uma manifestação pró-Bolsonaro. Nesse final de semana, houve em todo o Brasil manifestações contra o Bolsonaro num dia e pró-Bolsonaro no outro. Nós divulgamos as duas. Na verdade, nós divulgamos mais de duas. Contra Bolsonaro e a favor de Bolsonaro. E, naturalmente, que nós fomos criticados, né? Naturalmente. Quando você publica algo sobre a enorme manifestação, ele não, gigantesca manifestação, ele não, quem é a favor do Bolsonaro vai criticá-lo, vai agredir as mulheres, sobretudo. O que me espanta é homem agredindo mulher em rede social que foram às ruas manifestar a sua opinião. O que eu li de vagabunda, piranha, sem vergonha, foi uma grandeza. E no dia seguinte, no domingo, houve manifestações igualmente gigantescas em favor do Bolsonaro. E nós divulgamos. Tanto uma vertente quanto a outra vertente. E as estratégias, é curioso, não é, Ivan? Como ambos os lados usam estratégias muito semelhantes, né? Se atacam, se agridem e tentam desqualificar a informação que vem do outro lado, né? Circulou pelo Facebook uma informação de que a foto da manifestação do Ele Não era, na verdade, a foto da manifestação do Carnaval de São Paulo de 2017. Mentira.
A foto da manifestação Ele Não era a foto da manifestação Ele Não. Mas o que isso corre no Facebook Não, mas você sabe que eu tô um absurdo. O que eu tô mais assustado... E as pessoas se emocionam de tal forma... Além... Não é? Essa o fanatismo provoca Sim. exposições essa agressividade. absurdas. Você usou o termo, é o termo que é o que a gente tem que usar, é o fanatismo. Essas agressões, sejam elas verbais ou sejam elas físicas, essas agressões são fruto do fanatismo. Do fanatismo. Do fanatismo. E o que mais me assusta... Da intolerância. E o que mais me assusta no momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje é esse fanatismo, esse messianismo. E aqui não vai nenhuma menção ao sobrenome do Bolsonaro. Eu acho que é nome próprio, né? É o sobrenome dele. O sobrenome dele é Jair Messias Bolsonaro. Não, eu acho que o nome próprio dele é Jair Messias, é um nome composto. Sim. Bolsonaro é o sobrenome. Tá, beleza. Não vai nenhuma menção aqui ao nome, então, do Bolsonaro, que seja o messianismo, mas o messianismo no sentido do fundamentalismo. O ódio. Que é aquilo que a gente vê... O ódio. Que aquilo que a gente vê, aquele fanatismo cego que a gente vê em algumas situações, no Oriente Médio, aquelas não é, por favor, não confunda, que tem muita confusão com a religião muçulmana, né? Não tem nada a ver, não. Aquilo lá são deturpações, são aberrações que vão surgindo, né? Esse fundamentalismo, aquela coisa do xiita, né? É nesse sentido que eu quero falar dessa agressividade. Isso é o que mais me assusta. Mas também tem, hoje eu tomei conhecimento li uma notícia, acho que está no Estadão, essa notícia, que o Instituto Ipsos fez uma pesquisa e constatou que 62% dos brasileiros se informam por fake news. Sim. Cara, nós estamos perdidos. A imprensa tem sido vítima de todo tipo de ataque de gente que se informa pelo WhatsApp. Meu Deus do céu, nós estamos perdidos. Felizmente não são todos. É um grupo muito grande de pessoas que desqualifica o trabalho da imprensa, que ataca a imprensa sem a menor base, sem fundamentação, sem conhecimento, e que se informa pelo WhatsApp, que se informa pelo Facebook. Só acrescentando, eu falei que quando eu utilizei o termo messianismo, não foi uma referência direta ao Jair Messias Bolsonaro, né? Porque o que eu estou dizendo não se aplica só ao lado do Bolsonaro, se aplica ao outro lado também. Claro. Nessa polarização que nós estamos tendo na política brasileira, quando eu falo de fundamentalismo, aquela idolatria, né, a um ser humano, quando eu faço essa referência aos dois, cada um com as suas características, né? Cada um tem um estilo, o outro tem um outro estilo, são estilos diferentes, por isso essa polarização, mas ambos os lados têm o seu fundamentalismo. Ambos os lados têm fanáticos, ambos os lados têm torcedores do Lula e do Bolsonaro, que representa o anti-Lula. O Brasil está dividido, isso para mim é uma certeza. Depois do domingo, quando o brasileiro vai às urnas votar, parece que ele vai votar só para presidente, né? Mas ele vai votar para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Depois do domingo, sabe o que vai acontecer na segunda-feira? O país continuará dividido. Sim. O país continuará dividido. Cabe, ou caberá, ao novo presidente da República tentar pacificar o Brasil, para que a gente não viva em guerra. Hoje não sei se você chegou a ver, eu fiz uma postagem no Facebook, porque saiu uma notícia no site UOL, da Folha de São Paulo, acompanhando aquele agressor do Bolsonaro lá, como é que é? Adélio. O cara parece que é meio... Só pode ser... Não, ele é completamente louco. Só pode ser pirado, né? E aí, na investigação da Polícia Federal, um repórter da Folha de São Paulo levantou uma informação... Da Folha ou do Estado? Da Folha, do UOL. Tá? Essa notícia foi publicada no site do UOL, é da Folha de São Paulo. Um repórter da Folha de São Paulo, que estava lá acompanhando a investigação da Polícia Federal, apurou, obteve a informação de que... Não foi ele que apurou.
ele obteve a informação de que a Polícia Federal apurou, porque eles perguntaram para o Adélio, por que você deu uma facada no Bolsonaro? Por que você não usou uma arma de fogo? Aí o cara falou, eu não usei a arma de fogo porque era muito difícil eu conseguir, né, as exigências, a burocracia, os critérios que a gente tem que se submeter para Conversa mole. comprar uma arma. Porque o bandido não precisa passar por todas essas etapas para se armar. Se ele quisesse conseguir uma arma. Se ele quisesse conseguir, ele teria conseguido. Mas ele disse que não comprou uma arma, mas ele estava falando em comprar. Ele falou, eu não adquiri uma arma por duas razões. Uma, porque o preço é caro. Uma arma não custa barato. Segundo, ele fez referência, isso foi o que ele falou, Caio, para a Polícia Federal. A Polícia Federal obteve esse depoimento dele. E ele disse, olha, por duas questões, as exigências e a arma. E aí eu publiquei isso no Facebook hoje e disse, olha, e Bolsonaro quer liberar o porte de armas para todas as pessoas, inclusive para malucos como esse, né, andarem com um revólver na cinta para cima e para baixo. Não é bem assim. Não. Não é bem assim. Aí eu perguntei, não é bem assim. Ou não, eu fiz uma pergunta. Não, como que não é bem assim? Não é bem assim. Como é que você se baseia nisso? Não, como é que você se baseia no que não é? Eu me baseio numa entrevista você concedida nesse estúdio pelo filho do Bolsonaro, deputado, candidato à reeleição. O filho do Bolsonaro, quando esteve aqui em Limeira, perguntado pela Nani Camargo, escuta, tem uma turma do MST aqui, invadiu aqui o Horto, que no seu governo, o governo do seu pai, lá, sei lá, ou qual é a proposta que você tem para isso? Ah, nós vamos dar armas para os fazendeiros vão resolver isso. O que isso quer dizer? O senhor vai me deixar responder? Não, se o senhor me deixar responder, eu respondo. Estou perguntando, o que isso quer dizer? O que ele quis dizer com isso? Nós vamos dar armas para os fazendeiros e vai resolver isso. Não sei, pergunta para ele. O senhor perguntou no que eu me baseio. No que o senhor se baseia para falar? Declaração. Posso falar? Pode. O senhor vem para o estúdio, o senhor reclamou no começo da Voz do Povo hoje que o seu programa está menor. Onde está menor? Está menor. O programa começa às 10h15. Teria que terminar 11h30. Termina 11h45. O senhor já falou 2 horas. Eu tenho que fazer o programa voando. Eu tenho que fazer o programa correndo, voando, às pressas. Se o senhor fosse mais objetivo, para poder entregar no horário. Se o senhor fosse mais objetivo, daria tempo. Eu não sou objetivo. Ficasse menos de eu não sou blá, objetivo. blá, blá, ou de lenga-lenga. Não, blá, 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 lenga-lenga aqui não tem, não. mais sucinto nos assuntos. Não tem, não. Mais objetivo, daria tempo. Eu atendo os ouvintes. Daria tempo. O ouvinte telefone eu atendo, o ouvinte manda o WhatsApp eu atendo. O meu programa eu tinha... atendo, faço programa ao vivo. Meu programa tinha 1h30, hoje tem 1 hora só. Faço programa ao vivo atendendo o ouvinte. Eu não passo o tempo todo reclamando que o meu horário diminuiu. Pelo contrário, o senhor é o locutor desta casa que mais fala e está reclamando da falta de horário. Filho do Bolsonaro veio aqui, deu uma entrevista e disse que essa história do porte de arma, da liberação das armas, não é da maneira como as pessoas pensam. Está gravado. O cidadão não vai poder, a bel prazer, comprar uma arma. E os eleitores... Porque, para mim, há questões definitivas. O Brasil está dividido. Segundo aspecto, pelas pesquisas de ontem, se houver segundo turno, ainda que haja segundo turno, o Bolsonaro é disparado o grande favorito dessa eleição. Se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, que é o que está se desenhando, né, se eu tivesse de apostar hoje um sonho de valsa com o senhor, eu apostaria numa vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Sim. Em cima de dados, de números, da evolução do candidato, da solidez da base de votos do candidato, ainda que ele tenha uma rejeição muito alta, mas o seu adversário mais próximo, o Fernando Haddad, parou de crescer, caiu um pouco e também tem uma rejeição muito alta. Aí depois você fala que eu que fico com lero-lero, que eu que fico com... Vamos ao ponto. Da onde você tirou a ideia de que o Bolsonaro falou... Eu acabei de responder. O Bolsonaro se o senhor não vai liberar arma para todo mundo. Se o senhor não prestar atenção, o senhor não vai entender o que eu digo. O senhor quer que eu repita o que eu já disse? Aí, o Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno, tá bom, pode ganhar no primeiro turno. E daí? Eu quero saber o negócio da arma. O problema é que enquanto eu estou falando, o senhor está olhando para o computador, vendo notícias do Santos Futebol Clube. Eu não, estou olhando aqui para você, rapaz. Estou olhando no monitor. Falando para o microfone, falando para o público, olhando para a câmera, enquanto o senhor sua fina estampa. Enquanto o senhor está procurando... A sua fina estampa com a sua bela camisa xadrez. Enquanto o senhor está procurando notícias do Santos Futebol Clube. Essa camisa xadrez é homenagem ao Bolsonaro?
Não, porque seria homenagem ao Bolsonaro. Não, parece que ele gosta. Ele é meio ruralista, não é? Eu tenho amigos da zona rural. Ivan, Então é por isso, é por isso. Maior afinidade ou menor afinidade com esse ou com aquele. Mas eu acho que camisa xadrez você pode usar independente de trabalhar no campo, de ser da roça ou de ser festa do peão. Mas enfim, voltando a o que eu ia dizendo. Me parece que o Bolsonaro leva no primeiro turno, vai se valer do voto útil, não é o voto dele, mas é o voto útil no anti-PT, e vai virar presidente da República do Brasil. E quando virar presidente da República do Brasil, a não ser que desminta o discurso do próprio filho, não vai sair por aí distribuindo armas para as pessoas. Nós temos a entrevista concedida pelo filho. O que o eleitor do Bolsonaro não pode defender ou imaginar é que a partir de 1º de janeiro de 2019, ele vai em qualquer loja, vai comprar uma arma e vai sair armado. Porque não é isso. Bom, eu digo para você o seguinte, você está fazendo uma afirmação. Não, você está fazendo... Quem fez essa afirmação foi o deputado Eduardo Bolsonaro, quando concedeu uma entrevista a esta emissora. O deputado Eduardo Bolsonaro, quando concedeu uma entrevista a essa emissora, falou isso que você ouviu. E a partir daí você deduziu que o governo Bolsonaro não vai ser assim, ele vai tomar medidas para que não seja assim liberado para todo mundo pegar arma. Você deduziu. E o senhor está deduzindo que vai. Eu também deduzi. O filho do homem vem aqui e fala, não é bem assim. Eu também Nós deduzi. vamos liberar, vai ser mais fácil Você tem razão. do que é hoje, Você mas não vai ser essa facilidade toda. Olha, eu vou ali no Magazine Luiza e vou comprar um revólver. Você não tem vai razão. ser desse jeito. Eu também deduzi, você tem razão, eu deduzi também. Porque agora a gente está fazendo a transição, né, do rádio, a gente está indo só para as plataformas digitais. Quem está nas plataformas digitais vai nos acompanhar. No rádio, propaganda política. No rádio, propaganda política. Né? Estamos fazendo aí a transição. Lá o Gustavo está fazendo a transição na técnica e a gente pode continuar por aqui, então. Mas eu também deduzi, viu, Caio Bortolém? Por que eu deduzi? Porque eu ouvi a entrevista da Nani Camargo com o mesmo Eduardo, que falou uma coisa para você aqui. Depois, quando ela perguntou, olha, tem os invasores lá do MST. Aí ele falou assim, mas isso aí a gente resolve. Nós vamos dar armas para os fazendeiros resolvem isso daí e tal e coisa. O que você deduz disso? Como assim dar arma? Mas eles falam em deixar mais fácil e os eleitores, em liberar o porte de arma para o produtor rural, para quem é da zona os rural, eleitores mas estabelecer critérios para o cidadão comum. Não. Falam. Não. E os eleitores do Bolsonaro, grande maioria, se não a maioria não digo. Nós temos a entrevista em mas arquivo, a grande maioria dos eleitores... É melhor reproduzir a entrevista. A grande maioria dos eleitores dos Bolsonaros, quando eu vejo manifestações dos eleitores dos Bolsonaros nas redes sociais, eles falam no sentido de obter arma, de ter arma. Não, eles querem ter, mas não será assim. O direito de ter armas. Não será assim. Tá bom, na sua dedução. Não, de acordo com o discurso do filho do presidente. Que discurso, Caio? O discurso para você foi um, o discurso para a Nani foi outro. O discurso está gravado. Caio, o discurso... E daí que está gravado? O cara lá em São Paulo assinou um papel, o cara foi no cartório, reconheceu o filme, dizendo que não ia disputar a eleição e saiu e disputou. Então o filho E você acredita em discurso ainda? Então o filho do futuro presidente Você acredita em discurso? O filho do futuro presidente diz que não será assim como as pessoas pensam. Sim. Não haverá uma distribuição de revólveres para o cidadão. Falou uma coisa para você. Ele não falou para mim, a entrevista não foi para mim. Foi no programa Edmundo Silva. Ele falou para todo o público. Está registrado. E falou outra para Nani. Se ele agir de forma diferente, ele será cobrado pelo que falou. E você ainda acredita em discurso de político, sendo que lá em São Paulo tem um candidato que assinou o cartório, carimbou no carimtório, reconheceu o filme e abandonou a disputa. Da mesma forma que o senhor acredita no discurso do PT. Não acredito no discurso do PT. Da mesma forma que o senhor desqualifica a delação do Palocci. Não, quem falou em delação do Palocci aqui? Por que nas suas quase 4 horas de programa hoje... Quem falou em delação de Palocci aqui? Por que é que nas suas quase 4 horas de programa hoje, você tem 2 programas, quase 4 horas, mais o colóquio, o senhor fica 5 horas à frente desse microfone, por que é que em nenhum segundo o senhor falou da delação do Palocci?
que foi liberada para a imprensa ontem. Como não? Eu acho engraçado você falar de 5 horas que eu falo que eu estou no ar faz 5 horas. Mas tira eu do ar, então. Tira eu do ar, porque você não ouve mesmo o que eu falo. Tira eu do ar. É muito. O senhor falou da delação? Tira eu do ar. O senhor falou da delação do Palocci? Hoje de manhã você ouça o Educador. À noite vai ter a reprise do Educador. À noite tem a reprise. Manhã. Você escute o programa à noite. Viu? A reprise do programa à noite, que você vai ver que esse assunto foi tema do Educadora de Manhã hoje, sim, senhor. E o que o senhor disse... reclama que eu fico 5 horas no ar. Que o Sérgio Moro... O senhor me tire do ar porque o senhor não está ouvindo mesmo. Está interferindo na eleição. Foi isso que o senhor disse. Que o Sérgio Moro está interferindo na eleição porque o PT estava crescendo. Então o Sérgio Moro liberou essa delação para conter o crescimento do PT. Me tire do ar porque o senhor não está ouvindo o programa que eu apresento, ou os programas que eu apresento, o senhor não está ouvindo. Me tire do ar. O Roberto... Me tire do ar. Roberto Viva. Roberto Nós de Viva. Não sei se esse perfil de fato existe ou não, mas escreve o seguinte: o Ivan é PT desde criancinha. Eu votei muito no PT. Votei muito, não, desde criancinha não. Desde criancinha não. Eu votei muito no PSDB. Como é que é o nome do amigo aí? Roberto. Eu não sei se é um perfil eu já falei, verdadeiro. Eu já falei Nós temos a declaração do Bolsonaro? Eu já falei outras vezes. Nós temos. Então eu já falei outras vezes aqui. Mas eu repito para você, não tem problema nenhum. Eu já votei muito no PSDB, nos tempos áureos do PSDB, que o PSDB era o PSDB de verdade. Inclusive, cheguei a me filiar ao PSDB e, inclusive, cheguei a participar de uma eleição pelo PSDB. Depois que o PSDB traiu o povo brasileiro, como traiu, eu deixei de votar no PSDB e passei a votar no PT. O único partido que traiu o povo brasileiro foi o PSDB. E passei a votar no PT. não traiu, o PT não traiu, só o PSDB. Aí, isso é que o Caio está falando. Esses tucanos são os traidores. Você fale por você. Esses tucanos são os traidores. Fale por você, eu falo por mim. Eu sempre votei no PSDB, no tempo em que o PSDB era o PSDB de verdade, sempre votei no PSDB, inclusive me filiei ao PSDB, inclusive disputei a eleição pelo PSDB. Quando o PSDB traiu o povo brasileiro, eu passei a votar no PT porque eu acreditei no discurso do PT. Como o Caio acredita no discurso dos outros hoje? Eu acreditei no discurso do PT. Depois que o PT traiu o povo brasileiro, eu não voto mais no PT. Eu não voto mais no PSDB e não voto mais no PT. Isso eu estou falando. Osíris Carvalho e a Sandra Marabeck pedindo para que nós mudemos a cor do estúdio. Osíris e Sandra, nós não vamos mudar a cor do estúdio. Esse estúdio não é vermelho porque essa empresa é comunista, ou é de esquerda, ou é socialista. Esse estúdio é vermelho porque ela tem um perfil de programação voltado para informação, para opinião, para prestação de serviço. Como a CNN americana também é vermelha. Como o logotipo da Jovem Pan, que é um veículo de direita aqui no Brasil, também é vermelho. Como outros grandes veículos espalhados no mundo, mas que têm forte inclinação para o jornalismo, para a prestação de serviço, para a opinião, são vermelhos. A Rádio Bandeirantes de São Paulo tem seu logotipo vermelho. A Rádio CBN tem seu logotipo vermelho. Isso não tem absolutamente nada. Eu não vou pintar esse estúdio de verde, amarelo, azul e branco. Eu não preciso pintar de verde, amarelo, azul e branco esse estúdio para que a Educadora seja uma emissora, como é há quase 80 anos, a favor do Brasil. Muito antes de vocês dizerem aí no Facebook que a bandeira de vocês não é vermelha, isso é fanatismo. Eu fui o primeiro a dizer que a minha bandeira não é vermelha. Isso é fanatismo. Eu fui o primeiro a dizer que o Brasil não pode virar a Venezuela. Eu fui o primeiro a dizer que as cores da nossa bandeira são verde, amarelo, azul e branco. Isso é fanatismo, agora, isso é fundamentalismo, isso é messianismo, isso é ser xiita. Isso não precisa perder tempo com isso. A escolha de uma cor, e tem o cinza, tem o branco, tem o vermelho, absolutamente nada tem a ver com viés político ideológico. Isso é fanatismo.
Não precisa perder tempo com fanatismo. Eu só estou dizendo que eu fiz essa pergunta hoje no Facebook e estou lá levando cacete pra caramba, porque os caras são agressivos. Evidentemente que nem todos são agressivos. Tem gente que é respeitosa, tem gente que é cordial, tem gente que vai pro argumento, né? Houve lá pessoas que exatamente argumentaram, olha, Ivan, não vai ser assim, do jeito que você está falando. Já falaram que vai ter teste psicológico. Não sei. Tem gente que é educada, que é respeitosa e trata... Mas a maioria... É composta de gente agressiva, né? Que vem para cima, vem ofendendo, vem atacando, assim como esses fanáticos aí, que ficam fazendo essas alegações fundamentalistas. Né? Mas eu fiz uma pergunta. O Bolsonaro falou que ia liberar o porte de armas. Ou não? Fiz uma pergunta. E aí vem os ataques. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu fui ler o plano de governo do Bolsonaro para não falar bobagem. Porque tem um monte de gente falando bobagem por aí e que não sabe ler. Porque se soubesse ler, ia ler o programa. As pessoas se informam pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se informam pelo WhatsApp, exatamente. Tá. 60 que eu comecei... Desqualificam a imprensa, mas acreditam naqueles blogueiros, naqueles youtubers, não é? Comecei falando aqui que 62% dos brasileiros se informam por fake news, por notícias falsas. E espalham as notícias falsas. Espalham. E para não falar bobagem, eu fui ler o plano de governo do Bolsonaro. O plano de governo do Bolsonaro tem 81 páginas só. É fácil, rápido, qualquer cidadão minimamente alfabetizado consegue ler o plano de governo do Bolsonaro, porque ele é rápido de ler, tem 81 páginas, tem muitos, nessas 81 páginas tem muitos infográficos, tem fotos, etc. É rápido de ler o plano de governo. E aí eu fui especificamente no ponto em que se fala da violência, da criminalidade, do combate à violência, do combate à criminalidade no governo do Bolsonaro. E fui ver essa questão do porte de armas, como é que ele está tratando essa questão do porte de armas, porque todo eleitor do Bolsonaro acredita que amanhã vai ter arma para todo mundo. Você vai poder comprar um fuzil R-15, como acontece nos Estados Unidos. Aí eu fui ler o que fala o plano de governo do Bolsonaro a respeito disso. Cara, não fala nada. Nós chegamos ao trecho, temos o trecho da fala do Eduardo Bolsonaro. O senhor me permite colocar? Só que o senhor me descredencia também. Eu só quero terminar a minha explanação, na sequência a gente pode ouvir, não tem problema nenhum. O plano do governo do Bolsonaro com relação às armas diz assim, que todo cidadão tem direito a defender a sua propriedade, a sua vida, a sua família, a sua propriedade, e etc, e não explica como é que vai ser, se vai haver mudança no Estatuto do Desarmamento, que mudança vai haver especificamente em relação ao Estatuto do Desarmamento, por exemplo, dentre outras coisas. Não explica absolutamente nada. É absolutamente superficial, não fala absolutamente nada. E as pessoas ficam em polvorosa, atacando todo mundo, partindo para agressividade, para o pau. Valeu o programa de governo do cara primeiro, antes de falar qualquer coisa. Agora vamos ouvir o Não, eu quero dizer Bolsonaro. Uma coisa antes. Eu não me informo, e recomendo a você que não se informe também pelo WhatsApp ou pelo Facebook, a não ser quando a página do Facebook é de um veículo que você conhece há algum tempo ou há bastante tempo e sabe que é sério. Eu me informo pelo Estado de São Paulo, vou citar alguns exemplos, pela Folha de São Paulo, pelo Jornal o Globo, pelo Valor Econômico, pela Gazeta de Limeira, pela TV Jornal, aqui de Limeira, pela CBN, pela Jovem Pan, pela Bandeirantes, pelo Portal UOL, pelo Portal G1, pela Band News. Eu não me informo via Joyce Hasselman ou Alexandre Frota. Para esses eu não dou bola. Não acho que mereçam que ninguém dê bola para eles. Ah, mas você é corporativo. É claro que eu sou. Eu respeito o trabalho da imprensa, eu sou sério, respeito a imprensa séria. Ah, mas há maus profissionais na imprensa. Há, como há maus pedreiros, como há maus advogados, como há maus jogadores de futebol, como há maus políticos, como há maus cidadãos. Mas há gente muito boa trabalhando nos veículos de comunicação sérios do Brasil. Os meus jornalistas eu protejo. Protejo. Roberto Marinho, no auge do regime militar, dizia ao regime: dos meus comunistas cuido eu. Isso é histórico. A história não se reescreve. Então, eu me informo
pelos veículos tradicionais, eu me informo pelas plataformas digitais, os veículos mais novos, me informo por um jornal centenário como o Estadão e me informo num portal novo como o G1, da Nova Economia. E recomendo que você faça o mesmo. Não vai ser pelo WhatsApp, nem no Facebook, nem à base de fake news. Porque tem de haver um entendimento. O Brasil é muito grande, minha gente, 200 milhões de habitantes, até mais do que isso. Uma parcela vai votar no Bolsonaro e a outra parcela vai votar no PT. Uma parcela quer o Bolsonaro, uma parcela muito grande não quer o PT, mas uma outra parcela quer o PT. Então as manifestações do ele não há nenhuma foto montada. Como as manifestações para o Bolsonaro, as manifestações do ele sim, também grande parte delas não foram montagens. É preciso entender que esse país grande do jeito que é, tem gente de todo tipo, pensando de várias formas, ou até mesmo pensando muito pouco, ou não pensando. Essa é a primeira explanação que eu tenho que fazer. Em defesa da imprensa, eu fico muito ofendido, porque também sou jornalista, quando os meus colegas, jornalistas sérios, como eu sou e como todos aqui são ofendidos. Até, desgraçadamente, por colega de trabalho. Até por colega de trabalho. Aí, a repórter da Rádio Bandeirantes é agredida numa manifestação que ela estava cobrindo. Aí, a nossa repórter da Educadora, tanto uma quanto a outra, aliás, a Nani Camargo, a Tayla Ramos e a Ana Paula Rosa, passaram por momentos de tensão na cobertura da greve dos caminhoneiros, porque o microfone da Educadora foi confundido com o microfone da Globo. A nossa viatura foi quase tombada. É que deu tempo de sair do local. Isso eu não admito. Isso não tem lógica, não tem explicação, não tem cabimento. Uma nação democrática se faz com respeito às instituições, uma delas a imprensa. E respondendo ao senhor, está aqui a entrevista do Eduardo Bolsonaro, que o senhor me desqualificou, disse que eu... Não, o senhor ouviu onde? Eu ouvi do filho do presidente falando. Deputado, indo para assuntos mais locais, e vou até citar agora um assunto federal que tem tudo a ver, né? O senhor é pré-candidato, né, à reeleição em nível federal. Em Limeira tem uma questão que envolve o MST. Tem uma invasão aqui em uma área do Horto Florestal aqui em Limeira, uma invasão muito antiga que já ocorre há mais de 10 anos e uma nova recentemente, no final do ano passado, uma nova área, né, Cleiton, do Horto Florestal também foi ocupada pelo MST. Né? São famílias que vêm de outras cidades, enfim, é aquele discurso que eles usam em prol da reforma agrária. O que o senhor pensa sobre o MST? E como deputado federal, o senhor, de repente, pode viabilizar algo para Limeira, porque é uma questão que envolve justamente a União. A gente vai viabilizar o fuzil para os fazendeiros a partir do ano que vem. Tem certeza isso? Para que eles metralhem os membros dessas famílias, é isso, deputado? Se os membros da família acharem que a invasão daquela propriedade vale mais do que a vida deles mesmos, são eles mesmos que estão colocando a sua vida em risco, né? E não o proprietário que estaria colocando o seu patrimônio acima da vida dessas famílias. Com relação ao MST, vamos parar para pensar. O FHC fez mais assentamentos do que o Lula. Primeiro ponto. Por que disso? Porque o MST é o exército do PT. Se você der o título de propriedade para essas famílias, elas vão sair do movimento. E nós defendemos isso, tá? Os assentamentos realizados até hoje têm que dar o título para aquela família, para que ela possa dispor dessa propriedade. Se ela quiser alugar, se ela quiser vender, tudo bem. Só não pode vender e retornar para o movimento para conseguir outro assentamento. Mas é a maneira que ela tem de se libertar. Isso daí é extensível também aos quilombolas. Então a nossa ideia é essa daí, mas de forma nenhuma a gente entende que invasão de terra é algo natural. A gente vê como crime e, por vezes, utiliza o MST como massa de manobra. Para quê? Para ameaçar os proprietários a venderem as suas terras. Você tendo uma arma em casa, sua chance de não ter a sua mulher estuprada ou a sua casa roubada aumenta inúmeras vezes. É só você dar um tiro pro alto que eu quero ver qual ladrão que vai entrar dentro da sua casa. O Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado pelos mensaleiros em 2003, nada melhorou a situação. Eu lembro que falavam, né? Menos armas, menos crimes.
Nós temos hoje em dia menos armas circulando e mais pessoas sendo assassinadas. A gente teve que pagar com a vida dos brasileiros para perceber que essa teoria não vai adiante. Se nós olharmos para a história, apenas ditadores como Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro é que desarmaram o seu povo. Desarmamento, pessoal, não tem nada a ver com segurança pública. Tem a ver com controle social. E a polícia não é papel dela ser guarda-costas de cada cidadão, não. Quando alguém entra na sua casa, a responsabilidade de dar o primeiro combate é seu. A polícia ela não é onipresente. É por isso que a gente luta, para que as pessoas voltem a ter acesso à arma de fogo, se assim desejar, passados lá, né, a prova de manuseio, prova psicológica, idade mínima. É o projeto de lei, o seu projeto de lei prevê, né? Sim. Não é qualquer um que pode ter uma arma. Não, de forma alguma. Tentam às vezes falar, né, parece que a gente vai jogar fuzil pro alto e quem catar catou e é isso daí. Não, pelo amor de Deus. O cara tem um arsenal em casa. O PL 3722, que visa revogar o Estatuto de Desarmamento, ele mantém diversos requisitos. Uma burocracia que vai ser tremenda ainda. Por exemplo, quais requisitos? Idade superior a 21 anos de idade, prova psicológica, prova de manuseio junto à Polícia Federal, nada consta em todas as justiças, militar, eleitoral, civil, criminal, federal. A pessoa vai ter que levar tudo isso daí a um departamento de Polícia Federal ou na Delegacia de Polícia Civil, para que então se dê a posse. A posse, gente, é para você adquirir a sua arma e ter ela em casa ou no trabalho. O porte, que é você andar na rua, já são outros 500. Aí vai ser necessário um curso, vai ser necessário um período sem que você tenha cometido crime, já tendo a posse da sua arma de fogo. Então reparem que são regras muito rigorosas, mas que colocariam o Brasil do atual estágio de restrição às armas de fogo para um estágio de controle rigoroso. Pronto. O senhor perguntou, no que eu me baseio? No que falou o deputado, que é filho do Bolsonaro. Mas é exatamente esse trecho aí que eu estava fazendo referência. Veja, cara, eu sou, por força da minha profissão, eu tenho que ser, não isso que você falou, o enchedor de linguiça, não, o prolixo. Não o prolixo, o prolixo. Não, eu tenho que ser sucinto, né? E aí eu não compreendo esse discurso. Eu não consigo compreender. Porque uma hora vai haver um controle rigoroso. Para quê? Para o cara ter arma em casa. Mas isso já existe hoje. Nenhum brasileiro é proibido de ter arma. Se você quiser comprar uma arma e regularizar a sua arma, você pode ter sua casa em casa para defender a você, para defender a sua família, para defender a sua propriedade. No caso de uma invasão, você pode ter uma arma em casa sem problema nenhum. Hoje, isso não é proibido no Brasil. Isso é permitido no Brasil. Eu não entendo esse discurso, porque isso é permitido no Brasil. Hoje, qualquer cidadão que atenda aos requisitos, às exigências da lei, qualquer cidadão pode comprar uma arma, legalizá-la, registrá-la e tê-la em casa, com munição, tudo direitinho, não tem problema nenhum. Eu não vejo onde é que está a mudança aí. Tá bom. Mas o porte é diferente, o porte é uma outra coisa. Como é que vai se dar o porte? Aí que está, Caio Bortolã. No programa de governo do Bolsonaro, se você for ler, não tem absolutamente nada com relação a isso. Ô, Gustavo, por favor, volta ao trecho da pergunta da Nani, a resposta do deputado. Eu queria dizer aqui, a Clara Guilhardi, ela diz, o logo da Band é verde. Ô, Clara Guilhardi, o logo da Rádio Bandeirantes é vermelho. Eu não estou me referindo à Band TV. O logo da Rádio Bandeirantes é vermelho. Pelo amor de Deus. É difícil, né? Nossa, meu Deus do céu, difícil, não é né? fácil. Oh, meu a Deus cor do céu. logotipo da empresa, seja ela um veículo de comunicação, seja ela da imprensa, nada Você tem está a ver, fazendo apologia do comunismo, não Caio estou. Bortolã. Nada você quando tem a põe ver. vermelho aqui, você está Nada fazendo tem a apologia ver do com o viés comunismo. político, Você é um comunista ideológico disfarçado dessa de casa. liberal. Pelo amor de Deus, Eu não sou gente. comunista, eu sou Pelo de amor direita e eu sou Deus, liberal. Gente. Dá um tempo, gente. Pelo amor de Deus, será possível. E nessa casa nós temos extremistas dos dois pontos. Nós temos os nossos comunistas e nós temos os nossos Tem bolsonaristas. comunista aqui? Tem. Quem que é comunista aqui? Tem. Você acha que o mundo gira em torno do senhor?
que gira em torno do seu próprio umbigo. Quem que é comunista aqui? Temos colegas aqui que defendem as mesmas coisas que o senhor defende, inclusive com mais firmeza, que são mais radicais do que o senhor. O senhor está me fazendo confusão comigo. O senhor está me confundindo, cara. Eu não conheço nenhum comunista Eu aqui. acho fundamental, eu conheço vários. Aqui de não. esquerda? Aqui? Eu conheço vários. Eu não conheço. Opa, e os respeito. Nunca vi. Não, também respeito, claro. Respeito qualquer credo, qualquer ideologia, não tem problema nenhum, desde que, evidentemente, não seja uma ideologia do terrorismo, né? Ivan, colega tem de, ao menos, respeitar colega. Não tenha dúvida. Profissional de uma determinada eu não tô área falando nem, eu não estou falando nem do colega. Pelo menos um pouco de respeito. Eu não estou falando pelo ofício que desenvolve. Não estou falando nem de colega. Eu respeito, aliás, respeito e admiro comunistas, porque comunistas foram assassinados no mundo inteiro em defesa da liberdade, quando se postaram em defesa da liberdade. Eu não faço essa confusão ignara do comunismo com governos autoritários, com governos de extrema esquerda ou de extrema direita. Eu não faço essa confusão. Comunismo é uma ideologia. É uma ideologia como é a ideologia liberal. É uma ideologia como é qualquer outra. Não confunda comunismo com regime ditatorial. Eu não faço essa confusão. Para começar, então eu respeito o comunista, porque o comunista, o socialista, o de esquerda, a gente tem inúmeros casos aí na história que foram mortos em defesa da liberdade. E também não dá para confundir, por exemplo, foram assassinados em defesa da liberdade. Não dá para confundir Lula com qualquer comunista, né? Não, Lula nunca foi comunista na vida dele. Tem uma coisa que o Lula não é comunista. Não, nunca foi. Eu duvido, Odó, que Lula seja de esquerda. Ah, sim, ele... Bom, essa é uma outra discussão que vai demandar muito tempo. Gostaria muito de entrevistar o presidente Bolsonaro, que provavelmente nós não tenhamos essa oportunidade, né? Assim como tivemos com o filho dele, que é deputado. Ele tem um filho candidato a senador no Rio de Janeiro, outro deputado, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. E tem outro por São Paulo. Eduardo Bolsonaro é candidato por São Paulo. Por isso que eu estou falando. Eu gostaria que a coisa fosse mais sucinta. Por força da profissão, eu busco a informação exata. Eu sempre ser o mais sucinto possível na informação. Essa entrevista, infelizmente, não foi possível a gente extrair alguma coisa mais do Eduardo Bolsonaro, porque, por exemplo, ele falou umas coisas um tanto quanto confusas. Ele falou ali de projeto de lei, não é isso? Em determinado momento da conversa ele fala em projeto de lei. Quer dizer, qual é a proposta, então? Qual é a forma da proposta? A forma não está no plano de governo. No plano de governo, ele é absolutamente superficial com relação a isso. Ele não entra em detalhes, ele não detalha, ele não aprofunda, não mostra nada. Eu não sei o que o Bolsonaro pretende com relação às armas, porque o que ele fala no plano de governo é o que já existe. Quer dizer, todo brasileiro tem direito a ter uma arma. Você pode ter uma arma na sua casa, não tem problema nenhum, desde que se legalize. Agora, esse negócio do porte, ele falou ali por cima de projeto de lei. Se a proposta do porte de armas vai ser apresentada na Câmara, no Congresso, para ser discutido pelos congressistas, aí é uma outra história. Aí nós sabemos que lá tem a bancada da bala, né, que são os deputados que recebem subvenção das indústrias de armamento, tal e coisa, mas aí a discussão pelo menos fica no âmbito do Congresso, ela fica... nós teremos uma grande discussão do tema, não é uma imposição de governo, vou determinar isso, vou mudar o estatuto dos armamentos, etc. e tal. Nós vai ter que haver uma grande discussão lá no Congresso. O projeto pode ser aprovado ou não. Bom, você entendeu? Ia dizendo aí é uma outra conversa. Que eu gostaria de entrevistar o Jair Bolsonaro, e que isso não vai ser possível, para perguntar para ele exatamente quais são os planos dele para a educação, quais são os planos dele para a habitação popular, o que ele fará com os programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. Ele continua ou ele acaba? Quais são os planos dele para a segurança, além dessa coisa da liberação da arma de fogo? Eu gostaria de entender o que pensa o Bolsonaro do Brasil. Eu também gostaria. Por isso que eu estou falando. E o que pensa o Bolsonaro para o futuro do Brasil. Porque o Bolsonaro está calcado numa figura popular que ele representa fortíssima. Ele é uma grande liderança popular, assim como o Lula também é uma grande liderança popular. Mas além da popularidade, do carisma, da adesão, por N motivos, pelo discurso falando X ou Y, o que ele pensa do Brasil? Né?
O que ele pretende para o Brasil? Como ele é um liberal de direita, o que ele pretende, por exemplo, fazer com o setor bancário? Por que no Brasil há tão poucos bancos de varejo como há? Por que no Brasil o correntista fica na mão dos bancos e de taxas toda vez que eu olho o meu extrato? Inclusive, hoje à tarde eu vou ligar para a minha gerente no banco para perguntar que taxa é essa que eu estou pagando, que não tinha no mês passado? Que taxa é essa do cartão? Por que eu tenho que pagar essa taxa do cartão se quando eu compro com o cartão eu já pago o juro? Por que no Brasil os bancos são tão acarinhados? Um presidente de direita vai ser mais firme com os banqueiros? Caio, vai ser mais duro Caio, com os banqueiros? Eu acho que tudo isso tem de ser perguntado a fim de esclarecer dúvidas que hoje eu tenho. Porque perguntar para o Bolsonaro... Não é só você que perguntar para o Bolsonaro se ele gosta de mulher ou não, se ele é homofóbico ou não, se ele gosta de negro ou não, isso já perguntaram. Eu gostaria de perguntar para o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, qual é o seu projeto para a educação do país? Para a saúde pública. O que o senhor acha que pode ajudar a resolver os problemas da saúde pública no Brasil? Não é para isso? O que o senhor acha do SUS? O senhor vai melhorar o SUS, vai acabar com o SUS, não é para isso? vai apresentar uma outra proposta? Até agora, nem o Bolsonaro, nem ninguém falou absolutamente nada de plano de governo. A campanha política não é para isso? Para a gente saber o que pensa o candidato com relação a questões importantes do país, fundamentais para o país? Outro dia o Reinaldo Azevedo... Aliás, você sabe que a facada que o Bolsonaro levou, que a gente lamenta profundamente, que esse tipo de coisa venha a ocorrer no processo político aqui brasileiro, mas fez bem para ele. E eu explico por que eu estou falando. Porque tirou ele dos debates. Das entrevistas. Tirou ele dos debates agora do primeiro turno. Se bem que no segundo turno ele vai ter que ir para os debates, né? Mas no primeiro turno tirou ele dos debates. Turno, né? Muito embora... Se tiver segundo turno, exatamente. Tem isso aí, né? Quer dizer, e tirou ele dos debates do primeiro turno, muito embora ele tivesse lá uns boquirrotos, o vice dele, por exemplo, o vice e o ministro da Fazenda dele, né, indicado, dois boquirrotos que andaram falando bobagem por aí pra caramba. Mas também ninguém prestou muita atenção, porque o bolsonarista não está muito preocupado se o plano do governo dele está bem explícito ou se está implícito ou se não está nem explícito nem implícito, né? O bolsonarista não está preocupado. Mas nós que estamos vendo a perspectiva dele ser, de repente, o presidente do Brasil, e que a gente olha, se você lê o plano de governo do Bolsonaro, você vai dizer o que você está dizendo aí. Pô, eu preciso entrevistar esse cara, porque eu li o plano de governo dele e não entendi nada. Não dá para você depreender nada do que ele vai fazer em relação às questões que realmente têm importância. Eu falo isso, que ele se livrou muito bem no primeiro turno, ao escapar dos debates, porque ele foi o único que ele foi, eu acho que ele foi em um só. Se ele foi em mais de um, me perdoe. Ele foi no primeiro debate da Band, depois acho que ele foi num só, né? Da facada, que o Reinaldo Azevedo fez uma pergunta para ele sobre economia. No da Rede TV também foi. O Reinaldo Azevedo fez uma pergunta para ele sobre economia. Meu Deus do céu. Então, eu não sei se a entrevista vai adiantar. Porque se você pegar a resposta que ele deu para o Reinaldo Azevedo, você fala, mas pera um pouquinho. Um perguntou pau, ele respondeu pedra. Eu vou colocar a modéstia de lado. O Bolsonaro tinha de dar uma entrevista para mim. Seria a melhor entrevista que ele concederia na sua vida de candidato. Porque as perguntas que todos os demais já fizeram, eu não repetiria. Mas eu faria perguntas concernentes à situação do Brasil daqui em diante. Quando ele assumir o cargo de presidente da República, ele vai negociar com os congressistas ou ele vai fechar o Congresso? Ele vai montar um conselho de notáveis, como sugeriu o general Mourão, para refazer a Constituição? Educação, saúde, segurança, habitação, esporte. Que olhar tem o Bolsonaro para o esporte? Eu não estou me referindo ao futebol, eu estou me referindo ao esporte amador. Porque a cada 4 anos o Brasil vai, por exemplo, uma delegação brasileira vai aos Jogos Olímpicos. O que o Bolsonaro pensa do investimento no esporte? Ele acha que tem que investir no esporte ou não? Ele tem a pretensão de tornar o Brasil, por exemplo, uma potência olímpica? Estou citando exemplos que ninguém nunca perguntou para o Bolsonaro. Qual é a sua visão sobre o esporte, sobre a cultura? Virou uma febre, não é? Vamos bater na Lei Rouanet.
o presidente Bolsonaro, o senhor é contra a concessão do benefício da Lei Rouanet. O que o senhor pensa do Ministério da Cultura? Na sua opinião, o Brasil tem de ter um Ministério da Cultura? Porque você o Brasil tem que não precisa pro cara, ter um Ministério da Cultura? O senhor porque acha que tem de haver ferramentas, instrumentos de fomento à cultura ou não? Tudo isso ninguém perguntou ao Bolsonaro. Porque quando você vai fazer uma pergunta para um candidato, por exemplo, a presidente da República, você tem que perguntar para ele o que ele pretende fazer, mas não só isso, é como você pretende fazer. Depois que o cara explicar, eu pretendo fazer isso, isso, isso. Depois que ele explicar bem explicadinho o que ele pretende fazer, você tem que perguntar para ele, tá bom, isso é o que você pretende fazer. Agora, como você vai fazer? É a pergunta seguinte que tem que ser encaixada, porque só dizer que vai fazer é uma coisa. Porque, por exemplo, esse negócio da Lei Rouanet que você citou, que ele é contra, né? Pelo menos da forma como está aí. Ele já se manifestou contrariamente, não é isso? Aí você pergunta para ele, bom, espera um pouquinho. No governo militar, na época da ditadura militar, né, não havia Lei Rouanet, mas havia a Embrafilme, que é uma forma de quantos filmes foram feitos no Brasil. Aliás, teve um mercado cinematográfico brasileiro chamado pornochanchada. O molecado de hoje não deve saber o que é isso. Sabe. Será que sabe? Pergunte ao Gustavo. Porque hoje não tem um X-Vídeos. Mas pornochanchada não era, como é que se diz? Não era explícito. Pornochanchada era erótico. Tudo bem, mas a pornochanchada está na internet. O governo militar, hoje fala-se tanto da moral e dos bons costumes, o que o governo militar financiou de pornochanchada via Embrafilme foi uma grandeza, porque era melhor financiar a pornochanchada do que financiar filmes que pudessem, de repente, levar o cidadão a pensar, a raciocinar, ou colocar um senso crítico na cabeça do cidadão. Então, a Embrafilme financiou pornochanchada a dar com um pau. Então, quer dizer, é uma coisa que você perguntar para o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, você é contra a Lei Rouanet? Eu sou contra. Mas você era a favor da Embrafilme? Essas coisas que têm que ser perguntadas para o cara. Aí você extrai alguma coisa do cara. Eu acho que isso faltou, inclusive, fazendo uma autocrítica à imprensa. Faltou à imprensa. Fazer perguntas mais incisivas ao candidato. A imprensa também não está crítica, não é só o povo que não está crítico, não. A imprensa também não está. Aliás, não só... Eu faço crítica à imprensa, aliás, sim. não só ao candidato, Bolsonaro, aos demais candidatos também. Porque a candidatura do Fernando Haddad está calcada num político preso. E na delação do Palocci, falou-se em 1,4 bi de gastos em campanhas para presidente da República. Todo mundo quer ser o anti-Lula. 1,4 bi. Todo mundo quer ser o anti-Lula. Essa é uma eleição do contra. Todo mundo quer ser o anti-Lula. Até o Ciro Gomes, que é em tese de esquerda, quer se apresentar como anti-Lula. Independentemente das pessoas quererem se defrontar com o Lula, independentemente disso, o Lula não tinha de estar participando nesse processo. É evidente que não. Ele está preso. Em que país do mundo imagina-se um cenário assim? O candidato que lidera as pesquisas passa todo o primeiro turno internado, porque quase morreu, porque foi esfaqueado, e o outro preso. Sei. E o partido do outro preso. Tá. O partido do outro preso, fazendo campanha com a imagem do preso, do presidiário. Mas qual é a lei na qual o senhor se baseia que o Lula preso ou qualquer outro candidato que seja preso não pode participar de campanha? Em qual lei que o senhor se baseia? Na lei da decência, na lei da moralidade. Na lei da decência, na lei da moralidade. Como pode um presidiário dar as cartas numa eleição? Quantos ministros tem no Supremo? 11. 11? Tem uma lei para cada um lá. Não, senhor. Tem uma lei para cada um lá. Lá cada um toma a decisão a seu bel prazer. Não, senhor. Aqui não. Rapaz, você não tá vendo todo dia lá? A maioria de votos no Supremo, a maioria de votos no Supremo determinou a prisão do Lula. Sei. Foram centenas, tem uma lei para cada um. Centenas
de tentativas de soltar o Lula. Tem uma lei para cada um, Caio Bortolão. Aí há uma determinação do Superior Tribunal Eleitoral de que o nome do Lula não seja utilizado na campanha do Haddad, de que a voz do Lula não seja usada na campanha de rádio, de que a imagem do Lula não seja usada na campanha de televisão. Isso serviu para quê? Para absolutamente nada. O PT deu de ombros e usou Lula do começo ao fim da campanha. Este é o Brasil. É por isso que as pessoas se revoltam. É o Brasil que tem uma lei para cada ministro. Não, senhora. Sim, não, senhor. senhora. Não, senhora. A maioria decidiu. Cana, Lula. Um faz, o outro desfaz. Aí, como um faz e outro desfaz e pegou mal, putz, um faz, outro desfaz. Tá pegando isso mal. Eu vou empurrar com a barriga, eu vou jogar pra frente. É assim que funciona. Esse é o Brasil. Meio-dia 38. Deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras, porque, ao contrário de tudo isso que nós estamos falando aqui, que a gente não vê solução pra nada, a Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, viu? Rapaz, na Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem chuveiros, tem aquecedores, viu? Tem bacias com caixas acopladas, tem gabinetes e pias na Casa das Torneiras, tem tanques Fioretta, sim senhor, o tanquinho Fioretta tá lá na Casa das Torneiras, tem filtros, tem purificadores, na Casa das Torneiras tem assentos sanitários, na Casa das Torneiras tem reparos, na Casa das Torneiras tem resistências, em geral, para todo tipo de chuveiro, viu? Para todo tipo de chuveiro, torneira elétrica, para tudo. Na Casa das Torneiras tem. Na Casa das Torneiras tem crediário próprio. Isso. Na Casa das Torneiras tem o melhor atendimento. Passe por lá para conferir. O melhor atendimento do mercado, viu? O melhor atendimento de Limeira. E a Casa das Torneiras, além de tudo isso que a Casa das Torneiras tem, ainda dá prêmios pra gente aqui. Olha, tá aqui a sacola. Essa semana é o sorteio, né, Caio? Essa semana é o sorteio. Sai na sexta-feira. Essa sacola aqui com o kit da Casa das Torneiras. Exatamente. Na sexta-feira... Tem uma caneca, tem um sorteio. Tem uma camiseta e tem uma trena aqui dentro. E tem um prêmio surpresa. Tem mais um outro prêmio, que é esse que está aqui, ó. Tem mais um outro prêmio. É só você dizer que outro prêmio que está aí dentro. Da Casa das Torneiras. Né? Que compõe esse kit. É só dizer isso no WhatsApp? Exatamente. No WhatsApp da educadora você diz o que tem. 992225124. 992225124. Participe. A sacola multicolorida da Casa das Torneiras aqui do meu lado. Agora, eu quero reproduzir o que falou o deputado Eduardo Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, em ganhando a eleição... Mas deixa eu terminar a propaganda da Casa das Torneiras. Em ganhando a eleição, se não cumprir o que o próprio filho disse, será cobrado pela imprensa. A proposta, o filho revelou a Nani Camargo. Se não cumprir, nós teremos essa fala, essa gravação, para cobrar o presidente. Porque é assim que a gente faz. A gente cobra o político. A gente cobra o político quando ele promete e não faz. É só você dar um tiro pro alto que eu quero ver qual ladrão que vai entrar dentro da sua casa. O Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado pelos mensaleiros em 2003, nada melhorou a situação. Eu lembro que falavam, né? Menos armas, menos crimes. Nós temos hoje em dia menos armas circulando e mais pessoas sendo assassinadas. A gente teve que pagar com a vida dos brasileiros para perceber que essa teoria não vai adiante. Se nós olharmos para a história, apenas ditadores como Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro é que desarmaram o seu povo. Desarmamento, pessoal, não tem nada a ver com segurança pública. Tem a ver com controle social. E a polícia não é papel dela ser guarda-costas de cada cidadão, não. Quando alguém entra na sua casa, a responsabilidade de dar o primeiro combate é seu. A polícia ela não é onipresente. É por isso que a gente luta, para que as pessoas voltem a ter acesso à arma de fogo, se assim desejar, passados lá, né, a prova de manuseio, prova psicológica, idade mínima. É o projeto de lei, seu projeto de lei prevê, né? Sim. Não é qualquer um que pode ter uma arma. Não, de forma alguma. Tentam às vezes falar, né, parece que a gente vai jogar fuzil pro alto e quem catar catou e é isso daí. Não, pelo amor de Deus. O cara tem um arsenal em casa. O PL 3722, que visa revogar o Estatuto do Desarmamento, ele mantém diversos requisitos. Uma burocracia que vai ser tremenda ainda. Por exemplo, quais requisitos? Idade superior a 21 anos de idade, prova psicológica, prova de manuseio junto à Polícia Federal, nada consta em todas as justiças, militar, eleitoral, civil, criminal, federal. A pessoa vai ter que levar tudo isso daí a um departamento de Polícia Federal ou na Delegacia de Polícia Civil, para que então se dê a posse.
A posse, gente, é para você adquirir a sua arma e ter ela em casa ou no trabalho. O porte, que é você andar na rua, já são outros 500. Aí vai ser necessário um curso, vai ser necessário um período sem que você tenha cometido crime, já tendo a posse da sua arma de fogo. Então reparem que são regras muito rigorosas, mas que colocariam o Brasil do atual estágio de restrição às armas de fogo para um estágio de controle rigoroso. Muito bem, 12h42. Eu estava falando da Casa das Torneiras, esse Eduardo Bolsonaro aí me interrompeu. Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar na rua Santa Josefa 336, Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba. E o telefone da Casa das Torneiras é o 34410104. 34410104. O WhatsApp da Casa das Torneiras, manda um zap lá. 98171 9696. 98171 9696, Casa das Torneiras. Atenção Limeira e região, últimos dias do Bota Fora, do Magazine Luiza, descontos de até 50% em todos os setores da loja, viu? Se você quer móveis, tem. Se você quer eletrodomésticos, tem. Se você quer eletroeletrônicos, tem também. Tem todos os setores da loja. A linha branca você vai encontrar lá no Magazine Luiza também. Em todos os setores da loja, descontos de até 50%. Passe por lá para conferir. Olha, todo dia tem uma promoção. Todo dia tem uma oferta lá no Magazine Luiza do Centro de Limeira. Passe lá hoje, você vai encontrar uma promoção, você vai encontrar uma oferta que você vai querer levar para casa na hora. E pode pagar à vista e pode pagar no cartão Luiza, mas eu não tenho o cartão Luiza? Se você não tem o cartão Luiza, não tem importância. Vá lá, veja lá tudo que a loja do Magazine Luiza tem para oferecer para você. Aquilo que você quiser levar para casa na hora, você vai levar com o cartão Luiza, sim senhor, porque o cartão Luiza será feito para você na hora, lá na loja do Magazine Luiza. Você pode sair comprando em até 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Só o Magazine Luiza que oferece isso para você, mas corra porque as quantidades são limitadas. Magazine Luiza do Centro de Limeira, faça seu cartão na hora, parcele suas compras em até 24 vezes com a melhor taxa do mercado. Magazine Luiza do Centro de Limeira. Onde é que fica mesmo, Caio Bortolã? Atrás da Catedral. Atrás da Catedral, ali no Centro de Limeira, facinho, viu? Vamos embora, né? Você ouvinte que está conosco. Você ouvinte que está conosco. Você que já almoçou ou que vai almoçar, nada como tirar aquela soneca de 15 minutos antes de voltar para o trabalho, não é mesmo? E para tornar esses 15 minutos ainda mais agradáveis e relaxantes, você precisa de um colchão da Sono Colchões. A Sono Colchões está presente em Limeira com 2 lojas. Avenida Lauro Correia, 4.631 e Avenida Piracicaba, 392. Na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis, os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono, jamais irão se transformar em pesadelo, porque lá você vai encontrar produtos de alta qualidade com os melhores preços em até 12 vezes. Além de você encontrar produtos com até 30% de desconto, viu? A Sono Colchões possui um grande estoque à pronta entrega. Isso quer dizer o seguinte, você vai tanto na loja da Avenida Piracicaba quanto na loja da Avenida Lauro Correia, escolhe o seu colchão e à noite você está dormindo nele, viu? Não compre colchões sem antes passar pela Sono Colchões. Então, aproveite a oportunidade, entre em contato agora mesmo. Loja da Lauro Correia, o WhatsApp é o 987542142. 987542142 e a loja da Avenida Piracicaba é o 993166708, WhatsApp 993166708, 12h46. Eu vou embora, Caio Bortolã. Eu sei que você está louco para se livrar de mim. Você quer ver eu longe, eu vou ficar longe de você. Você vai ficar com as meninas aí, tranquilo, sossegado, do jeitinho que você gosta. Quero ver o senhor perto. Mas eu me preocupo com a saúde do senhor. Do jeitinho que você gosta, viu? O senhor está falando desde as 6 horas da manhã, quase 1h da tarde. Fala um pouquinho. Pode me tirar do ar. Você não está ouvindo o programa mesmo. Você não ouve o que eu falo, pode me tirar do ar. Mas eu não vou embora sem antes falar do açougue do Marquinho. Não vou de jeito nenhum. Preciso falar do açougue do Marquinho, porque é no açougue do Marquinho que você encontra carnes frescas e desossadas diariamente, viu?
Carnes lá do açougue do Marquinhos podem ser recheadas e temperadas na hora. Você vai lá, pede o tempero do jeitinho que você quiser, o pessoal faz na hora para você. No açougue do Marquinhos você vai encontrar espetinhos prontos, linguiças especiais, deliciosas, hambúrgueres artesanais de picanha, de costela, além da tradicional costela inteira para fogo de chão, que só o gaúcho sabe fazer, e você vai fazer também com a costela lá do açougue do Marquinho, viu? E aos domingos, nada de mandar a patroa pro fogão. Lá no açougue do Marquinho tem frango, tem costela, tem maminha, tudo assado. Prontinho para você levar para casa, com maionese, com nhoque e com aquela farofa caseira. Passe lá hoje no açougue do Marquinho, tem aquele torresmo frito fresquinho do Marquinho, viu? Você pode ir até o açougue do Marquinhos lá no Nossa Senhora das Dores, e na Avenida Antônio da Andréia 700, fica 100 metros ali abaixo da APAI. Você pode ir lá e fazer a sua compra hoje mesmo, agora mesmo, viu? Ou você nem saia do conforto da sua casa. Passe a mão no telefone e ligue 3453-5262. 3453-5262 é o açougue do Marquinho. Caio Bortolão, agora você vai ficar livre de mim. Tô indo embora, viu? Até amanhã. Mas amanhã eu volto. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço, gente.